É uma emoção, né? Eu me sinto em casa, de volta em casa, né? A gente mora em Goiânia já há 18 anos, mas, como a Fá disse, eu nasci no Sal da Terra, converti com 15 anos. E casei nessa igreja, quando ela ainda era para lá. E ainda parecia um supermercado. Hoje ela está linda, maravilhosa. Mas a gente tinha um coração tão genuíno, tão grato, né, gente, que a gente não estava preocupada muito com as aparências, não. A gente queria era celebrar a vida que Deus estava dando para a gente. Fui lá embaixo agora mostrar para a Núbia, Kelinha. Menina, fiquei emocionada de entrar naquela sala de dança. É o mesmo cheiro. É muita história, né? Foi muito ensaio, foi muita briga da Adriana. 1, 2, 3 e 4 de novo. E a gente morta. E a gente não imaginava o tanto que Deus usou a excelência da Adriana como coreógrafa e aquele grupo de dança para formar em nós uma família. Né? A Núbia, desde que nós chegamos aqui no café, eu falo assim, essa é a Maria Angélica, do grupo de dança. Essa é a Marina, do grupo de dança. Essa é a Gilda, mãe de 2 do grupo de dança. Essa é a Flávia, que também foi no grupo de dança. Ela falou, Maria Roberta, todo mundo aqui do grupo de dança. Essa é a Dani, que ainda está dançando. Eu falei, porque o grupo de dança foi a nossa família. Né? Foi a minha família por muitos anos, assim, o meu núcleo menor de relacionamento, né, na comunidade. Mas eu quero só dar esse testemunho que Deus nos chama para ser família. E eu sei que quando a gente vem para um ajuntamento como esse, ou como qualquer um, em qualquer outro lugar, às vezes a gente vê o todo e a gente pode se perder nesse todo sem a gente se conectar com alguém, com alguns quens. Mas são esses quens que a gente precisa conectar, que nos fazem nos sentir pertencido. E como a Fá disse, a Kelly e a Fabiana, elas são mais velhas que eu, né, gente? Dá para perceber? Tô brincando. Mas é que quando eu cheguei aos meus 15 anos, elas me adotaram mesmo, como amigas mais velhas e aquelas que me pastorearam, me discipularam, pegaram na minha mão e não me abandonaram. Estão comigo até hoje, firme e forte. Dou trabalho para elas até hoje. A Kelly me ensinou que tomar banho antes de dormir é importante. Tomei banho ontem de domingo, tomei, Nubinha. Era 11 horas da noite, viu? Eu mudei, estou transformada. Assim como tantas outras coisas. E eu sou grata a Deus pela minha história. Porque tudo que eu vou repartir hoje tem um pouco delas na minha vida. Repartindo com vocês. Elas e tantas outras que ao longo da nossa caminhada, Deus vai dando o privilégio da gente estar junto. Amém? E como Deus é um Deus que fala em todo o tempo, em cada momento, a nossa última música do louvor agora foi a bondade de Deus nos perseguindo. E a palavra que Deus colocou no meu coração para semear no seu coração nessa manhã é que nós somos a bondade de Deus. Ela só não vai nos perseguir, mas como ela é expressa através da minha vida, através da sua vida, na vida de outras pessoas. Muitas vezes nós relacionamos com Deus como o nosso Salvador. Aquele que abençoa. Aquele que é um Deus que eu acredito que pode mover águas, que pode abrir caminhos, que pode me abençoar, que pode trazer cura, que pode trazer direção, que pode trazer revelação, que pode trazer soluções. E isso é maravilhoso, Deus pode tudo isso. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele também é o nosso Senhor. Ele é Salvador e Senhor. E como Senhor das nossas vidas, Ele rege as nossas vidas. Então, muito mais do que eu faço planos e Deus abençoa, Ele tem os planos a meu respeito. Porque a palavra fala que todos os nossos dias estão escritos, determinados. Diz no Salmo 136. Então, não tem ninguém que vai embora na véspera. E é diferente quando eu me apresento diante do meu Senhor e Salvador e falo, Deus, me mostre, me revela o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Aonde o Senhor quer que eu ande, que a bondade do Senhor vai andar me perseguindo e em mim, revelando ao mundo aquilo que o Senhor é. Porque quando eu pergunto para Deus qual é o caminho, o que o Senhor tem para mim, muitas vezes Ele vai te mandar por Samaria, que não é o caminho mais perto, que não é o caminho mais próprio, que não é o caminho mais fácil, mas eles têm um encontro para você naquele lugar. Eu queria te convidar nessa manhã, minha irmã, para você abrir os seus ouvidos, o seu coração, para deixar Deus ministrar na sua vida o plano que Ele tem a respeito da sua vida.
Um plano maior do que aquilo que a gente vê e pensa. Eu queria te convidar a você, quando sentar no final do ano agora e pensar no ano de 2025, e você fala assim, quais são as metas, quais são os alvos, quais são os lugares que eu quero ir, quais são as dietas que eu quero fazer, quais são os novos trabalhos que eu vou desempenhar, quais são a minha rota de 2025. Eu quero te convidar a você orar ao Senhor e falar, Deus, me revela o que o Senhor tem para mim. Porque nesse lugar eu vou encontrar significado, contentamento, que só Deus pode me dar e te dar. Que é quando a gente sabe que a gente está fazendo aquilo para o qual Deus nos criou para. Às vezes a gente faz tanta coisa, e empreende tanta coisa, muito bem feita, mas chega no final, está com aquele gostinho de que está faltando alguma coisa. Não te realizou por completo inteiro. É porque não adianta fazer só a coisa certa, no lugar certo, sem estar com a revelação de Deus, de que é tempo e hora para fazer aquilo ali. Então eu queria te convidar a meditar sobre isso. Nós somos a bondade de Deus. E nós vamos ver isso lá em Gênesis 1. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. A palavra diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a gente lê essa palavra aqui e a gente vê que façamos o homem à nossa imagem, a gente está vendo uma conversa da Trindade. E aqui nesse ponto é muito interessante porque Deus vem falando que Ele criou todas as coisas. Até antes disso, Deus vem falando de toda a criação. E de repente Deus muda a tônica da conversa. De uma forma imperativa, haja luz, haja firmamento, haja separação das águas. E Deus vai dando ordem para que tudo se crie. E de repente Deus muda a forma verbal de conversar. Ele vai para a terceira pessoa do plural, façamos. Esse verbo, ele denuncia, ele revela que tem uma cooperação da Trindade na elaboração, na fabricação do homem e da mulher. Por isso que a palavra fala que ele nos criou a imagem conforme a sua semelhança. Porque nós revelamos na nossa imagem o que Deus é. Você já parou para pensar sobre isso? Que no senhorio de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, e que não foi coisa que nós escolhemos, porque Deus fez isso a despeito da nossa vontade, amém? Deus nos criou lá no interior da nossa mãe. E eu e você não estávamos lá para discutir com Deus como que a gente ia ser. Eu estou querendo trazer essa reflexão começando em Gênesis, porque é o nosso início, é a nossa origem. E muitas vezes a gente não está chegando no nosso destino, porque a nossa origem está obscurecida no nosso entendimento. Às vezes a gente está achando que outras definições nós precisamos para chegar no nosso destino. Sendo que a gente precisa da revelação do alto de quem nós somos, para estarmos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Não tem carreira, não tem trabalho, não tem remuneração, não tem emprego, não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem exercício que nos faça ter a realização, o contentamento que só Deus pode dar do nosso homem interior. A palavra fala que o coração alegre formoseia o rosto, não é verdade? Então, o que o Senhor quer tratar conosco é de dentro para fora. O para fora é importante a gente buscar. Mas o de dentro, ele vem primeiro. O secreto começa antes do externo. Amém? E é por isso que nós estamos em Gênesis, que é no início. Então, quando Deus fala façamos, e Ele fala que nós somos a imagem conforme a sua semelhança, significa então que Deus deu uma imagem para a mulher diferente para a do homem. Amém? Concordamos? E significa que nessa imagem diferente, eu tenho semelhanças diferentes com Deus. Porque se eu tenho uma imagem que o homem não tem, significa que eu e você carregamos coisas de Deus que os homens não carregam. Amém? Então, nós temos seios, nós temos útero. Homens não têm. Podem até colocar uma prótese. Mas eles vão ter só a imagem. E vão estar destituídos da semelhança. Porque a gente pode até tirar o peito. Tiramos a imagem. Mas não estamos destituídas da semelhança.
Amém? Então, eu e você precisamos entender que quando a gente anda, a gente revela uma imagem que reflete uma semelhança. E vai comigo mais fundo. Não é só sobre peito e não só sobre útero. Por isso que a sensualidade, ela nos trai, nos entorpecendo, fazendo com que a gente foque na imagem e deixe a gente perder a revelação da nossa semelhança. E se eu tiver a revelação da minha semelhança, eu vou querer cobrir o que é próprio de eu cobrir. Porque a função do meu peito não é de eu exibir ele para ele ser desejado por outros. Mas a função do meu peito é de eu ter na memória física, que eu vou olhar para o meu peito e saber que Deus me criou para alimentar. Para afagar. Para trazer afeto. Para trazer acolhimento. Para trazer um lugar gostoso de voltar para. Por isso que lá em Cantares a Bíblia fala para a mulher saciar o seu marido no meio dos seus peitos. Por isso que Deus colocou a gente 2 peitos que dão para o nosso bebê, o primeiro alimento dele da vida é com a mãe, é na relação. Porque Deus podia ter criado igual planta e animal. Nem todos os animais que são mamíferos, os que não são mamíferos não mamam da mãe, concordam? Eles comem da plantinha, da terra, do que for do ambiente deles. Deus podia ter criado a gente nascendo, comendo de uma outra coisa. Amém? Mas Deus criou os nossos filhos precisando de mamar em nós. Para ter esse colo, esse lugar de afeto que nós temos para a humanidade. Não só para os nossos filhos naturais, mas para todos aqueles que a gente relaciona. O nosso útero recebe uma semente. Ele é uma casinha. Ele é um lugar de acolhimento, onde ele recebe algo microscópico e transforma. Ele gera, ele espera até aquilo ali ser algo visível com 4 quilos. Eu tive 3 partos normais. Foi maravilhoso e assustador. No meu primeiro parto eu falava, Deus, como que vai sair essa coisa de dentro de mim, todinha pela leleca? Sabe o que Deus me lembrava? As índias. Minha filha, as índias lá no meio do mato, elas dão conta, você vai dar conta também. Eu falei, é mesmo, Deus, eu vou dar conta. Você criou para ser natural, então eu vou dar conta. Então eu quero que você traga à memória que a sua semelhança, a sua imagem revela uma semelhança do seu Pai, do seu Senhor. E Ele tem mais para usar a sua vida a partir de tudo isso. Ele não quer apenas te abençoar para você ser bem-sucedida em todos os seus caminhos. Ele quer te visitar, Ele quer te instruir, Ele quer te fazer gerar todos os sonhos dele para você. É assim. A visão de Deus é muito maior do que a nossa. A figura que Ele vê é muito mais ampla do que a nossa. Meu convite para você nessa manhã é para você deixar Deus abrir a sua visão. O seu entendimento daquilo que Ele quer te usar poderosamente. Em Gênesis 1:31, a palavra de Deus fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o 6º dia. Deus contemplou sua criação em cada estágio e dia e concluída que era bom. Todo dia, se você for lá ler no capítulo 1, ele vai falar que fez isso, fez aquilo e era bom. Fez isso, fez aquilo e Deus viu que era bom. Deus foi observando a sua criação e foi concluindo que era bom. Deus gosta de que as coisas sejam boas. Quando Deus cria algo, é para ser bom. Então, tudo que eu e você, como a expressão de Deus na terra, criamos, tem que ser bom. Amém? Que nós somos filhos dele, desse Deus altíssimo. E o filho tem que revelar o pai. Amém? Goiabeira dá o quê, gente? Goiaba, não dá manga. Então, conforme aquilo que Deus nos fez para ser, nós temos que ser, amém? Só que no final, depois que Deus criou homem e mulher, Deus fala que era muito bom. Acho maravilhoso isso. Se a gente for lá em Colossenses 1, 16 e 17, Colossenses 1, 16 e 17, a palavra diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tem muito mais coisa do que você vê e eu vejo. Que Deus quer te revelar. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, como que eu e você podemos planejar o nosso ano de 2025 a partir do que a gente vê?
Vai ser limitado. Você não dá conta de trazer para a sua vida tudo o que você precisa, porque o que você vê é limitado. Mas o que Deus vê é ilimitado. Ele vê o invisível. E Ele quer que a gente materialize o invisível. Porque quando a gente recebe no nosso útero, através de uma sementinha, de um esperma, que é invisível, amém? Colocada dentro do nosso útero e faz com que esse processo gere algo visível, significa que eu e você somos mulheres que podemos ser as maiores construtoras de vida nessa humanidade. Porque nós temos a capacidade, no nosso corpo, que revela para nós que nós temos a capacidade emocional e espiritual de receber as sementes de Deus, invisíveis. Que às vezes vem num sentimento, às vezes vem num pensamento, às vezes vem numa intuição que Deus nos leva. A gente não está vendo, mas a gente está sentindo e percebendo. E isso muitas vezes é mal interpretado por nós. Mas porque Deus quer que a gente receba essas sementes invisíveis e gere elas materializando na terra o que está estabelecido no céu. Porque quando a gente andar, a bondade de Deus vai andar junto com a gente. Amém? Gênesis 2:18 diz assim, se a gente voltar lá para Gênesis 2:18, nós vamos ver assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que lindo. Deus de novo está concluindo com a bondade, como régua daquilo que Ele quer produzir, aquilo que Ele quer revelar. E aí Ele diz assim, não é bom. Não é bom. Eu queria te fazer um convite para você avaliar a sua vida a partir dessa definição de bondade. Porque tem muita coisa que é certa, mas que não é boa. Que está fora do tempo e do modo de Deus. Então, quando Deus conclui que não era bom que o homem estivesse só, o que Deus faz? Quando Ele conclui não é bom? Ele faz para ele uma companheira, uma auxiliadora. Uma mulher que vai ser criada a partir da intenção de Deus para relacionar com o outro, e não é só o seu marido, esse outro também é a humanidade, entregando para esse outro toda a bondade de Deus expressa na vida dela. Amém? É tão interessante porque quando Deus cria a partir da vontade dele, amém? Então significa que eu e você, mulheres, nunca podemos ser validadas no sentido de esperar de ser validada a partir do outro. Quem nos criou primeiro foi Deus, não foi o outro. Nós temos que parar de ser aquele people pleasing, como a gente chama. Sabe aquelas pessoas que querem sempre agradar o outro? Que quer sempre a aceitação do outro, para ela poder ser, para ela poder empreender, para ela poder possuir a terra que Deus chamou para ela para possuir. Deixa eu te dar uma notícia. Quando Deus te criou, Ele te criou sozinho. Ele não perguntou para ninguém a opinião se você era bem-vinda nessa terra. Significa que às vezes nós vamos ser indigestas para algumas pessoas. Principalmente para os homens. Porque a gente vem dotada de uma revelação de Deus que incomoda os pontos cegos do outro. Que incomoda com as perguntas certas, mas que às vezes revelam as fragilidades do outro, porque não tem as respostas. Mas são essas perguntas que traduzem em respostas que ajudam a discernir o caminho. Então, em nome de Jesus, minha irmã, não espere do outro, principalmente do homem e do seu marido, aquela validação que só Deus pode te dar. Porque Deus faz sozinho. Além dele fazer sozinho, Ele pega e te entrega ao outro. E quando Ele te entrega, graças a Deus, Adão fala o quê? Afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. O homem reconhece que aquela mulher é a sua companheira. O homem íntimo com Deus reconhece. O pecado separa essa relação. E quando o pecado entrou em Adão, o que ele fez? Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Então o homem vai rejeitar a mulher toda vez que ele se vê desalinhado com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter a gut. A gente precisa ter estômago. A gente precisa ter a força de Deus em nós para a gente prosseguir, ainda que não tenhamos a aceitação, o entendimento, a validação de que a gente tanto gostaria. E que é de Deus, porque afinal Adão validou. Mas se eu não tiver, Deus já me validou. Amém? E para a gente ter um exemplo disso muito claro na Bíblia, eu queria trazer aqui nessa manhã uma história que eu queria que você viajasse junto comigo nela. Mas como o meu tempo é limitado, e é limitado mesmo para falar essa história, eu não teria como falar
teriam, né, toda a história bíblica é muito rica, é muito condensada, é um alimento sólido que a gente precisa ler e reler e reler. Eu quero te fazer o convite de deixar esse homework para casa, para você meditar na história de Esther. É um livro pequeno, depois de Neemias, no Antigo Testamento, mas que vai falar de como uma mulher foi a bondade de Deus na terra. E eu queria que você se inspirasse na vida de Esther. Ela não é um personagem bíblico que é uma historinha para a gente se espelhar. No sentido assim, eu vou contar uma história. Ela aconteceu. E eu e você podemos ser Esther do nosso tempo hoje, aonde a gente está. Amém? Então eu queria te convidar a abrir no livro de Esther. E para a gente agilizar aqui, eu quero te contar um pouco o contexto histórico, né? Esther está ali exilada na Babilônia, na cidade de Suzã, na época do rei Assuero, chamado também de rei Xerxes. Quem viu aqui o filme Os 300? Poucas mulheres, né, gente? Que eu também não vi, não, porque eu sei que é só matança aquele filme, né? Então, a história do filme dos 300 é a história do rei Xerxes querendo conquistar a Grécia, certo? Os atenienses. Porque esse rei Assuero, ele reinou num dos períodos que o Império Assírio, que era o império dele, foi dos impérios mais poderosos sobre a face da terra. Eles tinham 127 províncias. E o rei Assuero, ele estava com uma dívida vamos falar assim, uma dívida de reputação, porque o pai dele, o rei Dário, tinha sido derrotado pelos atenienses 10 anos antes. E aí os estudiosos falam que como é que fala? A revidação? A vingança, a revanche dele lá, a troca dele, foi esse ataque, né, que foi o rei Xerxes invadindo os gregos, e aí os 300 eram os 300 espartas, né, que derrotaram esse império. E aí os estudiosos falam que o período de Esther é mais ou menos no período dessa preparação dessa guerra. Tanto é que os estudiosos falam que o rei Assuero, então, o rei, com a sua rainha Vaste, estava dando uma festa para poder celebrar o início dessa empreitada de guerra. Mas o que acontece? Depois de 7 dias que ele estava dando essa festa para todos os seus súditos, para os militares, para os nobres, toda a sua riqueza lá sendo exposta, toda a sua, né, todo rei, né, gosta de se exibir o seu poder, ele quis também exibir depois de 7 dias a sua rainha. E a Bíblia é tão curiosa porque ela deixa colocado aqui que ele queria a rainha vindo com a sua coroa. E é interessante porque Provérbios fala que a mulher é a coroa do seu marido. Então, até certo ponto, a gente entende ele querer exibir a sua coroa. Só que o que acontece? Esther não vai. Esther não. A rainha Vaste não vai. E esse rei fica possesso. E é muito interessante o que acontece aqui. Porque o que vai acontecer aqui a partir de agora? O livro de Esther tem uma curiosidade. Não tem a palavra Espírito Santo, não tem a palavra Deus, hora nenhuma. Tem a palavra de Mordecai, que nós vamos chegar lá, mas eu não vou dar spoiler. Mas é um livro diferenciado na Bíblia, onde você vê o movimento de Deus através da história, sem que isso seja uma coisa declarada religiosamente. Eu quero te convidar, porque a nossa vida é essa vida, onde Deus governa a nossa história e todos os acontecimentos para contar a história dele na terra através de nós. A nossa história não fica só nessas 4 paredes quando a gente está aqui. A nossa história acontece quando a gente sai lá para fora e a gente revela ao mundo aquilo que Deus derramou para nós aqui, inclusive. Amém? Vamos ler então Esther capítulo 1, a partir do versículo 10. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra para você acompanhar junto comigo. Amém? Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abigatá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei.
pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setara, Dimata, Tarsis, Meres, Marsene e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vaste, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha Vaste chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de que sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vaste não entre jamais, presta atenção nisso aqui, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê a ela, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. É muito importante a gente perceber esse processo aqui da história, porque Deus vai agir na história para livrar o seu povo. E a gente tem que entrar na história que Deus está escrevendo a nosso respeito, mais do que a gente ficar tentando fazer Deus entrar na nossa. E eu quero te convidar a você deixar Deus entrar na sua história, independente do que ela seja, independente do decreto que tem sobre você hoje, independente da situação que você encontra hoje, porque Deus quer te visitar. E Ele quer revelar a bondade dEle através da sua vida. Amém? E aí tem esse decreto. O que acontece? Acontece aqui, então, um concurso de beleza, onde o rei chama todas as virgens de todas as províncias para fazer um concurso de beleza, que na verdade foi isso, para fazer o quê? Um momento de 1 ano de tratamento, de embelezamento. A doutora nutróloga, né? Pensa, 1 ano tratando, defumada, mirra, óleo, com certeza alimentação adequada, tudo que podia para que essas mulheres se apresentassem ao rei depois de 1 ano, a partir desse concurso de beleza. Eu tenho uma filha de 22 anos, 23 agora, acabou de casar, linda, maravilhosa. Eu fico pensando se eu, como mãe, e a Larissa falasse assim, eu quero ir para um concurso de beleza lá em São Paulo. Eu vou lá. Deus está colocando no meu coração, eu vou lá. Como que estaria meu coração para enviá-la? Uma coisa que parece assim, nada a ver, né? Uma coisa que parece assim, eu descartaria de imediato? Não, isso não é de Deus, não. O que me levaria a falar vai ou não vai? Muitas vezes são as nossas experiências, muitas vezes são os nossos achismos, os nossos rótulos. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Será que eu oro e falo assim, Deus, me revela se esse é o caminho que o Senhor tem para minha filha trilhar? Me revela se ela vai estar sendo a bondade do Senhor naquele lugar. Porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente quer segurar os filhos para debaixo da nossa asa para a gente proteger eles de coisas que nós não damos conta de proteger. E nós não deixamos Deus agir na sua soberania, aonde Ele vai encontrar os nossos filhos, aonde nós não podemos. E vai usar pessoas que nós nem imaginamos. Porque a bondade do Senhor continua nos perseguindo. E ela vai nos perseguir em todos os lugares que nós formos. Em todos os lugares que nós formos.
Então nós precisamos crer que essa bondade continua nos levando a lugares que nós não gostaríamos de ir, para que a gente seja a esperança para aquele que está lá, perdido, isolado naquele lugar. Se não fosse a bondade do Senhor caminhando até lá, ele não veria a luz de Deus refletida em alguém de carne e osso. Eu não sei você, mas eu já tive tantas experiências, nos meus momentos negros, nos meus momentos de desafio, onde eu precisei de pessoas encarnando a presença de Deus. Porque eu estava tão desesperada na minha dor que eu não conseguia conversar com Deus, eu não conseguia perceber Deus, a não ser através de um irmão, de uma irmã que apareceu lá em casa, de noite, de madrugada, de manhã, e falei, eu vim aqui para te lembrar que Deus está na sua vida. Essa foi a bondade de Deus. A bondade de Deus através de um abraço, de uma irmã que está lá, que te liga, que quer saber como é que você está, que te visita, que você liga meia-noite, pelo amor de Deus, aparece aqui, porque eu preciso de você agora. É a bondade de Deus chegando. Então eu quero ser a bondade de Deus chegando para a vida de alguém. Eu quero ser a bondade de Deus revelada nesse mundo para aquele que não tem essa relação com o Pai. Eu quero ser a pessoa que expressa e revela essa bondade de Deus na terra. E é isso que Deus tem para a sua vida também. E é isso que nos dá um senso de pertencimento, de alegria, de plenitude, de realização. E aí, acontece esse concurso, e é aí que Esther entra nessa história. Esther entra nessa história. Ela não se impõe. A história de Deus entra na vida dela. Esther, ela era filha de pais que tinham morrido, então ela era uma órfã. Ela foi criada por Mordecai, o seu tio, ou seu primo, na verdade. E Mordecai era servo do rei e chama ela para fazer esse concurso sem nenhuma hesitação. Eu quero ler com você a partir do capítulo 3. A partir do capítulo 3 aqui. Desculpa, a partir do capítulo 2. Perdão. Versículo 12. 2:12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. Às vezes Deus vai te levar para processos que demoram. Para te levar onde Ele vai te colocar, não vai ser da noite para o dia. Quando ele falou para José, aquele sonho que os feixes iam se curvar, lembra? E logo depois, o que aconteceu com José? Ele foi vendido pelos irmãos, traído, caiu num calabouço. Depois foi vendido pelos egípcios e foi levado lá para a prisão de Potifar, onde ele ficou, segundo os estudiosos, 17 anos. Não foram 17 dias. Só que naquele lugar a palavra de Deus é tão curiosa porque ela dá detalhes de que ele conquistou ele conquistou a confiança do chefe da guarda e ele tomava conta daqueles prisioneiros. A bondade de Deus continuava na vida de José e ele continuava exalando a bondade de Deus, mesmo dentro de uma prisão. Então, minha irmã, enquanto você espera o que Deus tem para a sua vida, continua sendo a bondade de Deus. Amém? Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Sagaz, eunuco do rei e guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Nada pediu. Ela estava no concurso de beleza. A palavra de Deus não fala com quantas mulheres, mas ela nada pediu. O que ecoa essa palavra no seu coração? Ela nada pediu. Ela não usou de nenhum artifício para convencer ninguém de que era ela. Ela deixou totalmente rendida de que Deus ia colocá-la naquele lugar, se fosse da vontade dele. Nós não precisamos convencer as pessoas de que somos nós. O Espírito Santo se encarrega de convencer quem Ele quiser para nos colocar no lugar que Ele tem para nós. Ninguém pode roubar e impedir o que Deus tem para a sua vida. Não ache que os seus inimigos são pessoas.
Os seus inimigos são os principados e potestades desse mundo tenebroso e o seu coração. Porque o meu coração é o meu primeiro inimigo que me impede de alcançar a promessa do que Deus falou para mim. Sabe por quê? Vou te dar a história de Davi e não entregar queijo para os seus irmãos. Vem o irmão mais velho e fala assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Ah, você já veio aqui olhar, né? E contar para o meu pai. Você já veio aqui interesseiro. A palavra fala que Davi deu de ombro e falou assim: o que eu fiz de novo? Virou as costas e falou assim para outra pessoa: então, o que é esse Golias? O que ele está falando? Acho lindo essa passagem. Davi ouviu o irmão menosprezar ele, criticar ele, talvez tentar impedir ele de estar ali, incomodado pela presença do irmão, que ele achava xereta. E Davi continuou o seu negócio de ouvir o que Deus tinha para a vida dele ali. Que quando ele chegou naquele campo, ele percebeu que não era só entregar o queijo. Que não era só ver com os irmãos dele. Que não era só ver e dar o repórter para o pai dele se os irmãos dele estavam bem. Ele viu que aquele tinha um propósito de Deus envolvendo ele naquela história. E ele não deixou a voz do irmão dele mais velho, que é uma voz de autoridade, uma voz pesada para a gente ouvir, uma voz importante, impedir ele de fazer o que ele tinha que fazer. Então ele teve que andar o caminho dele, apesar da não validação do irmão dele mais velho. Amém? Então é isso que Deus tem para nós. E nós não precisamos de que a gente dê jeitinhos, porque o tempo de Deus vai chegar na nossa vida. Amém? E Esther fez isso. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real. Ah, não. Antes aqui fala aqui. Ó. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Acho lindo porque a palavra repete essa frase. Repetiu isso de José. A gente alcança favor. Porque o Deus dos exércitos está conosco. Porque eu e você somos a imagem e semelhança dele. Então nós vamos alcançar favor na hora de alcançar favor. E vamos ser esquecidas na hora de ser esquecidas. Porque Deus também trabalha com a gente no tempo do secreto, no tempo do casulo, no tempo que ninguém nos vê. Porque esse tempo é importante, como diz em Deuteronômio 8, que é o deserto, que o Senhor vai nos humilhar, vai nos testar, vai nos provar, para no final nos fazer bem. Porque no fundo o nosso Pai e Senhor quer que a gente obedeça os seus mandamentos. Porque como Pai, Ele quer que a gente ouça a sua voz e ande sobre as águas. Confie no amor dEle por nós. E a gente que é pai e mãe aqui sabe que tudo que a gente quer, o que a gente mais quer para os nossos filhos é que eles entendam, creiam na nossa palavra. Que nós estamos oferecendo para eles o melhor. Meu filho, não põe a mão no fogo que você vai queimar. A gente não quer que ele faça teste no fogo. Não é verdade? E Deus é assim. Ele fala: filha, eu estou te dando um caminho, confia e me obedeça. E quando a gente resiste em obedecer a Deus, Ele permite acontecimentos e situações para ir provando o nosso coração, para provar para nós mesmos que nós estamos duvidando, que nós estamos resistindo. E Ele vai nos resistir. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então Deus sabe o caminho e Ele sabe o tempo. Então tem horas de deserto e tem horas que a gente alcança favor. Mas Ele trabalha no deserto para que na hora que eu alcance favor, como diz também em Deuteronômio 8, depois você lê, para que o nosso coração não se ensoberbeça. Achando que foi o nosso braço, que foi a nossa beleza, que foi o nosso jeitinho, que foi a nossa ajuda que fez a gente estar naquele lugar. Porque não foi. Foi a bondade de Deus, para que a gente revele Deus e não a gente. Amém? E aí, olha que linda, ela alcança favor e ela vai para a presença do rei. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Glória a Deus. Dias de glória. Mas os dias de luta vão chegar. Nós temos os dias de glória e temos os dias de luta. Não é verdade, minhas irmãs? E a rainha Esther foi ali colocada naquele lugar como a rainha daquele rei maravilhoso, importante. E o que aconteceu? No pano de fundo dessa história, Mordecai, lembra o tio dela, o primo dela, estava servindo a esse rei. E como decreto do rei, o seu segundo homem no seu reinado de palavra, de confiança, era Amã. E aí o que acontece? Esse Amã, ele queria que todos os servos se curvassem diante dele. E Mordecai não se curvava. Amã implicou com ele, eu estou contando bem rápido para a gente não perder tanto tempo aqui. E Amã
implicou com ele e falou assim, já sei, eu vou destruir todo o povo judeu. Ele é do povo judeu que veio do exílio para a Babilônia. E eu vou mandar destruir, eu vou convencer o rei, eu tenho poder. Ele foi lá, convenceu o rei, e o rei fez um decreto. Confiou na palavra de Amã, que aquele povo, ele usou o seguinte termo, esse povo não obedece à sua lei. E aí mandou um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós moramos nessa terra como peregrinas, estamos de passagem aqui e a gente não se engane, porque o inimigo da nossa alma vai querer nos matar, nos roubar e nos destruir. Mas Deus vai à frente da nossa luta, amém? Por isso que nós precisamos da estratégia dele, não da nossa. E aí, quando ele fica sabendo desse decreto, Mordecai corre para falar para Esther. Ela estava onde? No palácio do rei. Olha que lugar estratégico, né? Então vamos ver lá capítulo 4 de Esther, a partir do versículo 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Uma coisa lógica, né? Eu já estou partindo para o final, viu, minhas irmãs? Fica comigo mais 5 minutinhos. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Lembra que quando eu estava lendo o início da história, que Vaste recusou entrar na presença do rei? O rei chamou, porque só pode entrar se o rei chamar. Ele chamou, ela não entrou, o rei destituiu. Então eu tenho uma mulher de Deus aqui, diante de uma situação onde, naturalmente falando, ela não poderia entrar. Ela não teria o direito de ir à presença do rei. Era uma coisa natural isso, era um decreto, era uma realidade da situação, que ela não tinha autonomia para entrar. E ela tinha um histórico de uma rainha que tinha sido destituída. E ela tinha um outro histórico, que ela não havia sido chamada por 30 dias. Que mulher que não é chamada por 30 dias, que não se sente rejeitada, que não se sente, às vezes, desprezada, que não se sente, às vezes, não vista, não querida, não desejada. E, às vezes, até duvida de que a sua presença, de fato, vai ser importante. Não é verdade? Então, eu imagino a mente de Esther como a minha mente. Eu tento imaginar eu sendo ela. Eu pensando assim, e é o relato que ela deu aqui. Não tem nada favorável para isso que você está me pedindo, Mordecai. Não tem condição de eu fazer isso aqui, aos meus olhos naturais. Deus não chamou a gente para andar de forma natural, minha irmã. Deus não te chamou para você andar só na sua força. No que você dá conta, no que você sabe, no que você já experimentou, no que você domina, no que você consegue articular. Deus não te chamou só para esse lugar. Ele te chamou para além desse lugar. Ele te chamou, como a minha irmã leu aqui, Filipenses 3, para esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de mim. Então, Esther tinha que esquecer que ela não foi chamada por 30 dias. Ela tinha que esquecer que aquela realidade de que ela não foi chamada era um impedimento. E ela tinha que avançar para aquilo que está diante dela. E eu avanço quando eu tenho uma palavra que vem do alto do trono de Deus e ela entra no meu útero espiritual, eu engravido dela, eu gero ela e eu entrego ela. E aí, quando eu entrego ela, a glória de Deus desce sobre a terra. Amém? Em nome de Jesus. E olha o que Esther falou aqui, que eu quero que você fale para a sua situação. Esther falou o seguinte:
fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Eu quero deixar essa pergunta ecoando na sua mente na hora que você for embora. Quem sabe que o Senhor te colocou nessa situação que você está para você ser um instrumento da bondade dEle na terra? Quem sabe que isso vai te exigir alargamento de tudo que você é, de todos os seus limites, de todas as suas experiências? Quem sabe é essa situação que vai te ensinar a andar sobre as águas? Quem sabe que é essa situação que o Senhor vai te levar a crer que você vai pisar no mar e Ele vai abrir? Quem sabe que é o sobrenatural de Deus que vai descer na terra e você vai ser embebecida pela presença de um Deus poderoso, sobrenatural, que tem céus e terra a seu serviço e que Ele quer que a gente experimente essa sobrenaturalidade que a gente pertence, dessa vida que não é da terra que nós pertencemos, mas é de um céu que nós vamos voltar para Ele, que é nesse lugar, é nessa realidade espiritual que Ele quer que a gente caminhe. Mordecai foi essa palavra de Deus na vida dela, como a gente tem que ser um na vida do outro, porque às vezes quando a gente está imergido numa situação difícil, a gente não tem olhos para ver o sobrenatural. A gente está tão misturado na dor, que a gente enxerga só a dor, só a dificuldade, só a impossibilidade, só a inviabilidade. Fala, isso nunca vai acontecer. O rei me chamar. Talvez o rei nunca vai te chamar, mas talvez Deus vai te dar um caminho nunca percorrido antes por ninguém. E é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Nos levar por um caminho sobremodo excelente, que às vezes vai ser único na sua vida. E aí Ester, uma mulher de Deus, falou assim: então, disse Ester, que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. E ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela não sabia o que fazer, mas ela se dobrou diante da presença do Senhor. Ela falou: eis-me aqui. Fala comigo, me engravida. Me dá sementes espirituais que eu estou precisando agora para gerar esse momento que eu não tenho essa força. Eu não tenho esse esclarecimento. Eu não sei esse caminho, mas eu sei que o Senhor pode me engravidar dele. Então, não importa a situação que você está vivendo. Eu não sei a sua situação, mas eu sei que o nosso Deus tem um caminho para te revelar. Mas, minha irmã, você precisa orar. Precisa buscar conselho com as suas amigas e pedir para elas orarem por você. Porque não é sozinho que a gente conquista o que Deus tem para a gente conquistar. Às vezes você está perecendo porque você está sozinha. Você não está repartindo as suas angústias, não está repartindo o seu clamor e não está tendo a força do alto com a revelação afinada do que Ele vai te entregar. E aí, para a gente finalizar, o que acontece no capítulo 5? Ao 3º dia, Ester se aprontou com seus trajes reais. O traje fala. Ela orou 3 dias e Deus deu uma revelação para ela aqui. Vai com os trajes reais. Não vai de qualquer jeito. Defronte da residência do rei. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Então imagina a cena. Imagina a cena bíblica. O rei está sentado ali. Ela adentra. Ele não está esperando nada. Ela entrou out of the blue. Ela entrou sem avisar, sem ser anunciada. Ela chegou de repente. Ela chega sem palavras. Amém? Porque antes da palavra chegou ela. Lá em 1 Pedro 3 fala que a mulher sábia converterá o coração do seu marido incrédulo sem palavras. Pelo seu proceder. Irmãs, tem um poder de Deus no nosso silêncio e na revelação do que Ele faz através de nós. Porque a bondade dEle anda quando eu ando. E Ele quer revelar a bondade dEle no seu andar, no seu traje, muito mais do que no seu falar. Porque o reino de Deus não é por palavras, é pelo poder. Quando ela entra e ela vai de frente, ela se apresenta como rainha. Ele lê através de uma figura.
através de uma imagem que comunica quem ela é para ele. Eu te pertenço. Eu sou a sua rainha. Ela fez o que ele queria que Vasti fizesse. Colocasse a coroa e se mostrasse. Ela se ofereceu para ele. Ela se entregou para ele. E é tão lindo. Porque ela oferece, e ele fala assim, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, glória a Deus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, minha rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer, vem o rei e Amã, hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então o rei disse, fazei apressar a Amã para que atenda ao que Esther deseja. Tem muita história aqui no meio dessa história, que não vai ter tempo, mas eu quero finalizar com isso. Quando Esther pede para o rei o banquete, Deus revelou isso para ela, amém? Ela coloca os trajes reais, ela se apresenta ao rei, ela prepara uma mesa e oferece um banquete ao rei. Ela entrega, oferece, ela cuida, ela alimenta, porque ela está gerando algo para dar à luz. Deus vai usar esse processo da nossa vida. Não acho que porque você discerne algo, identifica algo, diagnostica algo, que você vai chegar chegando. Só porque você está com o senso do direito. Não é essa a forma da bondade. A bondade serve, a bondade entrega, a bondade é oferta. E a bondade espera o tempo e o modo de Deus agir. Não é no meu tempo e nem no meu modo. Eclesiastes 8:6 fala isso. Para todo propósito, Deus tem o tempo e o modo. Porque aí, nessa noite do primeiro banquete, Esther fala assim, eu quero o segundo banquete. Ele pergunta, o que você quer? Ela falou, eu quero mais um banquete. E amanhã eu vou te contar. Esther sabia de todas as coisas? Não, mas Deus sabia. Sabe o que acontece nessa noite que ele espera o segundo banquete? O rei tem insônia. E na insônia dele, ele vai ler o livro dos registros do rei. E aí ele percebe que nesse registro do rei, ele encontra escrito que Mordecai, o tio, primo de Esther, o salvou de uma conspiração de 2 dos seus servos. E ele amanhece com isso do coração dele, que foi preparado pelo Espírito Santo. Que aquele homem Mordecai tinha exercido a bondade de Deus na terra em favor desse rei. E aí quando Esther vai falar para o rei que Amã era o traidor que queria aniquilar todos os judeus, o rei já estava com o coração preparado, porque o Senhor diz que o coração do rei está nas tuas mãos. E aí a Esther só chuta a bola para o gol, porque ela foi ali usada por Deus, ela esperou o tempo do processo de gerar o que Deus queria fazer através da vida dela. E isso é comemorado até hoje entre os judeus, a festa do Purim, que é essa festa que celebra a libertação do povo judeu, né? A salvação do povo judeu através desse decreto que foi revogado pela postura de uma mulher que acreditou ser a bondade de Deus na terra.